que está registrado no livro de Mateus, né? Que Jesus ele fala dizendo assim, ó: não julgueis para que não seja julgado, pois com a medida que você julga, ou com a medida que você mede, hão de medir a vós. Veja que coisa interessante, é que Jesus ele proíbe o julgamento. E no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 31, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala também sobre o julgamento. Ele diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Veja que Jesus disse assim: não julgueis para que não seja julgado. Na verdade, Jesus ele proíbe o julgamento. Jesus ele proíbe as pessoas julgar o defeito do outro, julgar a imperfeição da outra pessoa. E o Espírito de Deus ele fala através de Paulo, diz assim: agora é o seguinte, já que é para julgar, já que você quer julgar, então julgue-se a você mesmo. Quer dizer, Jesus ele proíbe julgamento com outras pessoas, mas a julgar a nós mesmos, fazer o julgamento da nossa própria pessoa, isso é certo nós fazemos. A única pessoa em que nós devemos julgar é nós mesmos. Eu gostaria de contar uma história bastante interessante sobre o julgamento ou pré-julgamento. Que conta-se uma história que na época da Caldeia, há muito tempos atrás, a água era comercializada, porque era difícil a água ali nos caldeus ali. Então tinha um certo senhor que ele comercializava o litro de água. Então ele ia lá na beira do rio, ali na fonte, aí ele pegava água boa, aí ele tinha dois vasos bem grandão, e ele colocava do lado do seu animal de carga. Colocava um vaso bem grande de um lado e um vaso grande do outro. E ele enchia aquele vaso até a tampa mesmo e levava para a cidade. Chegava na cidade e ele comercializava um litro de água. Vamos dizer, um litro de água é uma dracma, vamos dizer, né? Um litro de água é uma dracma. E a pessoa, se quiser 2 litros, tinha que pagar 2 dracmas. Mas um desses vasos, ele era rachado. Ele era rachado até um certo ponto. Então, quando aquele senhor ele enchia aquele vaso e saía levando, quando ele chegava na cidade, aquela parte que estava rachada do vaso não tinha mais água. Mas assim mesmo ele todo dia enchia aquele vaso. E conta a história que uma vez em um sonho, ele teve um sonho que ele via os vasos se conversar. E o vaso que não era rachado, ele criticava o outro. Dizia: rapaz, tu não percebe o defeito que você tem? Você não percebe que você dá prejuízo ao teu Senhor? Veja bem, todo dia ele te enche. Quando chega lá, ó, eu estou bem cheinho, eu dou um bom resultado para ele. Ele vende a água todinha. Vamos dizer, se aquele vaso tinha 50 litros, né? Ele ganhava 50 dracmas. O outro ganhava 35 dracmas, 30 dracmas com outro vaso. Ele dizia: tá vendo aí, ó, o prejuízo que você dá para o Senhor? Quer dizer, aquele vaso que não tinha, aparentemente não tinha defeito nenhum, ele criticava o outro, ele julgava o outro por ter aquela deficiência, julgava o outro por não ter aquela capacidade de servir o Senhor o mesmo tanto que ele servia ali com aquela água. E aí
E aquele vaso, ele se entristecia, e aí ele pensava e dizia: por que meu Senhor ainda me mantém nesse negócio? Porque o meu Senhor, sabendo que quando chegar lá eu não vou estar cheio, por que ele enche a si mesmo só para o outro me criticar? Por que o meu Senhor ainda permanece comigo da maneira que eu estou? Como é que o meu Senhor ainda consegue me valorizar desse jeito? Veja o outro vaso, o resultado que dá para ele. E aí então aquele senhor olha por 2 vasos e diz assim: amanhã eu vou dar a resposta para vocês. E quando foi no outro dia, ele encheu por 2 vasos, tudo por igual. Quando chegou na cidade, o outro estava cheio. Aí ele vendeu a água do outro, depois ele foi. Ele disse: está vendo aí, meu senhor? O senhor está vendo aí que o prejuízo que esse vaso está dando para o senhor, esse prejuízo, e o senhor ainda mantém ele desse jeito? O senhor continua insistindo numa coisa que não tem jeito? Então aquele senhor, ele pega os vasos e volta para o mesmo caminho. Só que na ida, né, o lado do vaso era, vamos dizer, do lado direito, e do outro era do lado esquerdo. Na volta, o outro estava no lugar do outro, né? Não estava no mesmo lado, porque a volta é diferente, né? Quando era na volta, aquele vaso que não tinha defeito nenhum, ele via aquele caminho que caía aquela água, um caminho florido, um caminho cheio de vegetação, um caminho cheiroso, cheio de flor. E no final ele virou de novo e voltou ao contrário. Ele olhava o lado dele, no caminho dele, não via nada. Via tudo seco, não via nada, nenhum verde, não via vida. Quando ele chegou no final, ele disse: você está vendo aí o defeito desse vaso? Veja o resultado que dá. Eu quero dizer para você que a crítica, ela não constrói. Você já viu um crítico construir alguma coisa? Você já viu um crítico, ele apresentar um plano para ajudar alguém? Prezados amigos, a crítica é o julgamento imperfeito. A crítica, ela não ajuda ninguém. A crítica, ela sempre atrapalha quem está fazendo. O crítico, ele tem a mania de criticar aquilo que ele não faz. O outro está fazendo, ele está criticando. Isso se chama o julgamento imperfeito. Por isso que Jesus disse: se você tiver de julgar alguém, julgue-se a si mesmo. Olhe para dentro de você. Olhe para suas ações. Olhe para o teu sentimento. Cuide de ti mesmo. E deixa o outro com seu Criador. Porque se o Criador permitiu ele ser desse jeito, ele sabe como trabalhar na vida dos dois. Deus, ele é poderoso para realizar obras perfeitas em pessoas cheias de imperfeição. A crítica é o sinônimo do orgulho. O orgulho e a vaidade é uma imperfeição humana. Por isso que nós devemos olhar para nós, julgar a nós mesmos e deixar o julgamento para o Criador, porque Ele conhece o coração e o conteúdo de todos os seres humanos. Que Deus siga abençoando a vida de todos.